Olá, meu amigo do canal aqui Cosmovisão Política, tudo bem? Não sei se você está vendo à tarde, à noite, esse vídeo ou pela manhã. Eu, como estou gravando aqui à tarde, vou desejar a você uma boa tarde, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre política, né? Nosso canal aí é para falar um pouco de política. Tenho estado um pouquinho ausente aí, dada a correria do dia a dia, mas sempre dentro das nossas possibilidades aqui, vamos voltar a postar uns vídeos aqui periódicos para nós tentarmos entender essa realidade que tem acontecido no Brasil e no mundo sobre a política, né? Então, dando início aqui a nosso bate-papo, eu queria falar um pouco sobre essa ideia do globalismo, né? Vamos falar um pouco sobre a política nos Estados Unidos, a política aqui no Brasil, e vamos trazer alguns elementos, né? Algumas peças de um quebra-cabeça maior, e depois vamos tentar encaixar dentro de uma lógica, né? Então, tem um professor que sempre está aí, um doutor, um médico, né? Que sempre está aí nos programas de televisão, Opinião, né? No programa do Lacombe, e já teve em outros programas também, que aí ele traz uma ilustração muito interessante que eu gostei muito sobre essa questão da política no cenário mundial, né? E aí ele faz o seguinte paralelo. Ele diz que nós somos peões, né? E existe a cordinha, nós somos como uma marionete, existem as cordas e a mão que controla essa marionete para onde ele quer movimentar essas peças. Então é como se alguém com meios de ação, com poder, estivesse controlando o destino do mundo. É mais ou menos essa ideia que ele traça, né? E isso faz parte da lógica, né? Isso tem muita lógica dentro da realidade, né? Então, como o professor Olavo de Carvalho sempre diz, que a inteligência é a percepção correta da realidade. Você precisa olhar para a realidade, enxergar na realidade uma lógica e entender como essa lógica ela começa a funcionar. Se você consegue entender isso, você está fazendo uma leitura de forma inteligente, sem perverter a realidade, né? Então, dado esse exemplo que o doutor Alessandro Loyola trouxe, né, sobre uma marionete, as cordas e a mão que controla essas cordinhas, aí direcionando o mundo para onde ele quer, a gente pode chegar na seguinte ideia, né? Então, sempre houve, ao longo da história, aquelas pessoas, aqueles homens que queriam ter o controle de tudo, né? De direcionar o mundo, de ter o controle do mundo em suas mãos. Sabe aquele desenho lá do Pink e o Cérebro? Então, ali é um desenho animado que retrata bem a nossa realidade de tempos e não de agora. Então, para a gente ficar em alguns poucos exemplos, olhando por horizonte da história, eu queria trazer primeiro a ideia ali queria primeiro trazer esse para nós trazermos como elemento e tentar entender o que aconteceu num período imediato após a Primeira Guerra Mundial. Não vamos estudar aqui a Primeira Guerra, como aconteceu, não. Enfim, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra provocada, né? Uma guerra provocada por quem tinha interesse, né? Tinha interesse que acontecesse essa guerra, com o intuito, logo depois, de criar uma organização mundial que trabalhasse, né? Que passasse aquela imagem de trazer a paz mundial, ou seja, uma organização mundial que tivesse aquela ideia de paz. Vamos propagar a paz, não vamos fazer mais guerra. E aí você já percebe uma ideia ali de globalismo, né? Uma organização internacional, uma organização mundial a qual as nações estivessem subordinadas a ela. Mas isso não deu muito certo, e aí aconteceu uma segunda guerra, também provocada, né? Também provocada. E logo depois da Segunda Guerra, com o mesmo discurso de paz, trouxe agora, depois da Liga das Nações, a ONU, né? Então, transformou-se ali na ONU, mais uma organização internacional que pudesse gerenciar a paz no mundo, como se tivesse ali as nações mais uma vez sujeitas a essa organização internacional. Isso deu certo?
também não deu certo. As nações continuaram independentes, né? E agora a bola da vez é a OMS, é mais uma organização internacional no meio dessa pandemia. Aí tem uma pandemia, tem uma guerra provocada, a Primeira Guerra Mundial, tem uma Segunda Guerra também provocada, a Segunda Guerra Mundial, e agora nós estamos numa pandemia com mais um órgão internacional querendo ditar as regras de como as nações devem se comportar. Então são alguns elementos que a gente percebe ao longo da história que irão nos direcionar para um pensamento de globalismo, para uma ideia globalista, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? Ao longo da história, principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial, para a gente ficar num exemplo aqui mais que todo mundo acredita que vai entender, que é a Guerra Fria, né? E hoje eu costumo dizer que a Guerra Fria não acabou, né? Sempre teve os Estados Unidos, em sua história, foi aquele que lutou pela liberdade das nações, né? Diferente dos soviéticos, né? Que queriam trazer o comunismo, né? Ou o bolchevismo, queriam trazer esse pensamento socialista para o mundo. Os Estados Unidos sempre lutando contra isso e pela liberdade das nações. Hoje nós temos muitos países livres, a gente precisa olhar um pouquinho para a história e enxergar quem foi responsável por isso, né? Aí a título de um único exemplo, de tantos outros que tem aí, é o exemplo da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Então ali Coreia do Sul teve as suas diretrizes, né? Teve os Estados Unidos como alguém que chegou e lutou pela liberdade, e ali foi quem serviu de exemplo, e aí a Coreia do Norte foi quem que teve como exemplo a União Soviética, né? Então, para a gente ficar num resumo bem simples aqui, porque a nossa ideia não é essa, só perceber esses elementos, e aí olha quem é a Coreia do Norte e olha quem é a Coreia do Sul, né? Um exemplo aí bem simples, né? Então os Estados Unidos sempre foi esse baluarte da liberdade, né? Que lutou sempre pela liberdade. E esse tal, muitos chamam aí do imperialismo americano, isso é uma fantasia, né? É um espantalho que é criado para poder, como não tem quem bater, cria-se um fantasma, um espantalho para poder bater nesse espantalho. Mas quem é que tem esses meios de ação, esse poder para trazer esse tal globalismo, né? Então eu costumo chamar o seguinte, que são os oligarcas do capitalismo, aqueles bilionários, aqueles cheios de dinheiro que controlam muitos meios de comunicação no mundo inteiro, que fazem uso do capitalismo para concentrar poder, né? Então essa ideia de que o Estado é o inimigo, o Estado é quem vai tirar, quem é o inimigo do povo, que vai tirar o que o povo tem como propriedade privada, etc. e tal, e vai concentrar todo o poder. Isso é um erro, eu não diria que é um erro, mas o Estado que faz isso é um Estado que está fadado ao fracasso? Sim, está fadado ao fracasso. Mas o comunismo não se concentra nisso, né? De concentração de poder somente no Estado. Em quem concentra o poder, ali vai ter também, ali é um comunismo, né? A concentração de poder na mão de poucos bilionários, isso também é um comunismo, e ali eles vão ditar as regras do mundo, porque eles têm o poder, eles têm o dinheiro, eles têm um meio de ação. Por isso hoje a gente vê boa parte da imprensa dominada por eles. E aí eles começam a fazer uso desses meios de ação para direcionar o mundo para o rumo qual eles querem. Aí traz aquela imagem linda, né, bonita do socialismo, uma sociedade igualitária, entendeu? Faz toda aquela maquiagem, mas a gente sabe e percebe pelos elementos da realidade que por detrás de tudo aquilo ali, daquela fantasia do socialismo, existe a miséria, é a fome, é a desgraça, né? Haja que vista, a gente percebe a Venezuela, vizinho nosso aqui, que o pessoal está fugindo de lá, o povo venezuelano está fugindo, espalhando-se no Brasil inteiro porque estão morrendo de fome, né? Graças ao socialismo, que está dando muito certo, por sinal, porque isso aí é o que é o socialismo, né? É ele dando certo na realidade, né? Então, esses oligarcas, eles querem ter o controle do mundo. Eles querem ter o controle do mundo, assim como sempre existiu, e aí eles direcionam, eles procuram os meios de ação
com o poder que possui, para direcionar o mundo para aquilo que eles querem. E aí a gente vai chegar agora nessa chamada, aí nessa tão badalada vacina da China, né? Ou a vacina. Então, como a gente trouxe ali a Liga das Nações, né? Falamos da Liga das Nações, instituição para trazer a paz mundial, depois veio a ONU e agora a bola da vez, como a gente falou aqui, é a OMS, né? A OMS que, trouxe ali um monte de desinformação, né? Fecha tudo, usa máscara, não usa máscara, o vírus transmite para o humano, não transmite. E aí, para falar da vacina da China e essa relação com a OMS, eu queria voltar um pouquinho no passado, né? Não muito, voltar aí 13 anos, né? Porque eu não acredito que uma vacina, não existe precedência na história de uma vacina ficar pronta, tendo ela eficácia e segurança em tão pouco tempo. Não há história. Ao que me parece, a vacina que menos tempo demorou para ficar pronta de forma segura e eficaz levou aí 4 anos. Como em 4, 5, 6 meses uma vacina estaria pronta, né? Então eu quero voltar ali em 2007. 2007 tem um artigo científico que aí eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ali dar uma olhada e confirmar. Havia um estudo em 2007 de 5 cientistas sobre um novo coronavírus, né? Sobre a possível existência de um novo coronavírus que pudesse provocar uma pandemia ou uma epidemia, né? Como um título livre, né? Ele está em inglês o artigo, mas uma tradução livre do título é Síndrome respiratória com gravidade aguda tendo como agente provocador emergente e reemergente o novo coronavírus. Ele é de 2007. De 2007 para cá nós temos 13 anos, tempo suficiente para a eficiência e a segurança de uma vacina, né? Para a produção de uma vacina eficiente e segura. E desses 5 que assinaram esse artigo, tinham ali também chineses, alertando já o governo comunista chinês da possibilidade de esse vírus ser transmitido para humanos. E aí a gente traz esse elemento, poxa, já existia esse artigo científico, já houve organizações internacionais no intuito de trazer o globalismo, né? Você criar organizações internacionais para que elas governem o mundo, né? Segundo a vontade desses bilionários aí do poder, né? Esses oligarcas do capitalismo, né? Então a gente começa a juntar esses elementos, espera aí. E agora a bola da vez é a OMS, e aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia, quem vai capitanear as diretrizes do mundo contra uma pandemia vai ser uma organização internacional, né? Só que a gente percebe da existência desse vírus já lá em 2007, da possibilidade de se tornar uma pandemia. E aí, quando a gente começa a montar esse quebra-cabeça, e olhar para a história e perceber que Estados Unidos sempre foi um país que lutou pela liberdade das nações, né? A gente começa a desconfiar da artificialidade desse vírus, da intencionalidade desse vírus, se foi um vírus intencional ou não, para que esses oligarcas eles cheguem ao poder. Eu costumo dizer o seguinte, que a China não é a cordinha não é a mão que controla a marionete, né? A China é a corda, existe uma mão, e essa mão são esses pouquíssimos bilionários que concentram em si maior parte da fortuna do mundo. E para que esses caras consigam esse globalismo, esse controle, é preciso que eles destruam, né, o que está na frente deles para que eles possam alcançar o seu objetivo. E quem é que está na frente desses caras? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América são uma pedra no sapato desse povo. E aí, para que eles consigam ter eficácia na sua tentativa de globalismo, eles precisam tirar de cena presidentes que pensam completamente diferente, que pensam que a liberdade é a melhor maneira de você dirigir uma nação. Você não precisa controlar uma
nação segundo a vontade de poucos bilionários, né, que querem fazer de você uma marionete. Então o país precisa ser livre. Inclusive, o segredo de uma ascensão econômica de uma nação é a liberdade de seu povo para produzir riqueza e não o Estado dizer o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E agora, em se tratando dessa vacina da China, eu acredito, aí é uma opinião, eu não posso trazer afirmações veementes acerca disso, mas dado esses elementos desse novo coronavírus já ter aparecido lá, ser pesquisado em 2007, o tempo que teve para fazer essa vacina, de ele ter sido espalhado no mundo, talvez aí muito provável diante dos elementos aí de forma conspiratória, né, com o intuito de chegar-se ao globalismo, né? Então, eu acredito na segurança e na eficácia dado o tempo de existência desse vírus, né, desde 2007. Contudo, a China sabendo de tudo isso, né, ou esses oligarcas aí planejando tudo isso, sai a ideia de, olha, fecha tudo, né? Nós vamos parar tudo, porque senão esse vírus vai matar muita gente. É interessante, né, que esse vírus ele só não mata, ele só é perigoso para quem estuda e para quem trabalha, né? Por que será, né? Mais uma pergunta, mais um elemento que deixa a gente aí com a pulga atrás da orelha, né? Então, fecha tudo, vamos quebrar muitos países, né? Quebra-se muitos países economicamente com essa ideia de que o que importa é vida, 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 como se a economia não importasse nem um pouquinho, como se a economia também não matasse. E aí fecha tudo. Aí o mundo, inclusive a nação mais poderosa e livre, que é os Estados Unidos, entra numa recessão econômica. A China cresce economicamente. A China tem milhões de respiradores prontos, tem uma quantidade de EPI muito grande, tudo para distribuir para o mundo, para vender para o mundo. Por isso que a China está tendo um crescimento econômico, não uma recessão econômica. E aí a gente pensa, poxa, como é que em tão pouco tempo eles tiveram tudo isso? Tinha tudo isso pronto lá. Então é mais um elemento, perguntar não ofende, desconfiar também não ofende. Então a gente começa a pincelar esses elementos dentro da realidade, de forma lógica, e percebe que existe algo orquestrado por detrás de tudo isso. Aí você enfraquece a economia de um país que tem um presidente conservador, você enfraquece, aí você começa a fazer uma propaganda negativa em cima dele, porque os meios de ação, e hoje a gente chama esses meios de ação que é um quarto poder da República, que é a imprensa, você controla esses meios de ação, e aí você divulga, você espalha o caos, o medo, o tipo de informação que você quiser divulgar segundo o interesse desses bilionários que querem o globalismo, né? E então você passa a ter controle da situação. Então a gente vai derrubar aquele muro que ainda nos impede de conseguir. Quem é esse muro? Estados Unidos. Então o presidente Donald Trump, ele incomoda o establishment. Ele incomoda muito o establishment e o establishment quer fazer o quê? Quer tirar ele de jogo, quer tirar ele de cena, né? Assim como o Bolsonaro no Brasil também incomoda o establishment e eles querem tirar de cena. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje na eleição, né? Essa já percebida fraude, você começa a pensar, poxa, eles não conseguiram com a recessão econômica porque Bolsonaro se manteve forte no Brasil, Trump se manteve forte ainda nos Estados Unidos. O que a gente vai fazer agora? Tem as eleições, vamos fraudar essas eleições. Pode ter sido isso. É uma perguntar não ofende, mas pincelando os elementos da realidade, a gente começa a chegar a essa conclusão, começa a ter essa ideia, né? Então, pandemia, fica todo mundo em casa, recessão econômica, os partidos de esquerda incentivam a votação pelo correio. Não, votem pelo correio, vamos votar pelo correio. Isso aumenta a chance de fraude. E aí, como a pandemia não deu certo, e aí a gente incentiva o voto pelo correio, a chance de fraude acontecer é muito maior. Então, se a gente não conseguir virar essas eleições na pandemia, a gente vira fraudando. Então, a gente passa a ter o controle da nação mais poderosa do mundo. Então, o establishment vai lá e tira um de cena. E aí, daqui a pouco vem para o Brasil. Você acha que em 2022 não vai acontecer algo parecido? Porque esses caras são incansáveis, né? O establishment, ele é incansável. Ele joga sujo, ele joga imundo, ele joga de forma desonesta, entendeu? Então, nós, na condição de conservadores,
liberais no sentido econômico, dando a liberdade para o cidadão desenvolver o seu negócio, para produzir a sua riqueza, e conservador no costume, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e no nosso Brasil. Então, existe uma massa muito forte de poderosos querendo de qualquer forma empurrar goela abaixo o globalismo, o controle. Eles querem nos escravizar. Eles querem nos escravizar. Parece teoria conspiratória? Sim, eu confesso que eu digo que eu sou um conspirador, mas você quer identificar um comunista? Aí eu vou dar uma dica para você. Então, sempre que você trouxer pontos lógicos da realidade e expor esses elementos e começar a fazer perguntas, aí se esse cara debochar de você, é o primeiro sinal de que, poxa, esse cara ele é comunista, né? Aquele sorrisinho meio debochado, fazendo pouco de você. Segundo ponto, ele vai te rotular porque não vai ter argumento suficiente para contrapor os elementos percebidos na realidade, que são elementos lógicos. Então ele vai te rotular de alguma coisa, né? De ou bolsominion, ou de não sei o que, isso ou daquilo. E por fim, ele vai dizer que você é um conspirador, que isso é teoria da conspiração, é imaginação da sua cabeça. Por quê? Porque ele não consegue refutar os elementos existentes dentro da realidade. E a realidade, ela tem uma lógica, os eventos seguem uma lógica. E se a gente começa a juntar todos esses elementos, a gente começa a desconfiar. O laboratório hoje que produziu essa vacina com eficácia e segurança, ele vai ter muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. E quem tende a ganhar esse dinheiro? A China. Mas por que a vacina da China é eficaz e segura? Quase certeza eu posso... não vou, como eu disse, não vou afirmar veementemente porque eu não faço parte, não sou cientista, não sou biólogo, não é a minha área essa, mas eu só percebo os elementos da realidade. Né? Um vírus desde 2007 que é estudado, uma vacina que tem de ser a primeira da China, um vírus que começou lá na China há 13 anos, né? Não há na história precedência de vacina ficar pronta num espaço curto de tempo, mas o vírus tem 13 anos. Quem garante que eles não estão estudando esse vírus desde 2007 preparando essa vacina? Desde 2007, 13 anos é um tempo suficiente para deixar uma vacina pronta com segurança e eficácia. É ou não é? Então são elementos, quando a gente começa a juntar, a gente percebe que o jogo é sujo, que o jogo é imundo e que esses bilionários, eles têm os meios de ação. A imprensa é o quarto poder da República, tem muito poder, então eles têm a imprensa e controlam a imprensa. Antônio Gramsci já dizia, por meio da força a gente não vai conseguir a revolução, então nós precisamos tomar as universidades, que de lá que vai sair jornalista, juízes, advogados, e aí sim a gente começa a se infiltrar nas esferas da República e começa a dominar, e depois a gente doutrina. É dessa forma que a gente vai conseguir a revolução, né? Então a gente percebe na Suprema Corte hoje, todos progressistas ali praticamente, né? A gente percebe nos meios de comunicação uma torcida pelo progressismo, a gente percebe nos meios da imprensa também essa divulgação da libertinagem, essa aberração que é da realidade, você confrontar valores estabelecidos pela natureza, você perverter esses valores. Então o jogo é sujo, o jogo é imundo e o jogo é desigual. Então quanto mais cedo nós, conservadores nos costumes, liberais no processo econômico, dando a liberdade ao indivíduo para ele poder produzir a própria riqueza dele, assim ele vai contribuir para uma sociedade melhor e, por consequência, essa sociedade vai contribuir para uma nação mais próspera e mais rica. Se nós não acordarmos, não atentarmos para essa realidade que está acontecendo, nós nos tornaremos escravos pela omissão. Nos tornaremos escravos pela omissão. Então, eu queria trazer essa ideia, esse é o sentido de nós caminharmos para fora da caverna, enxergar o que está acontecendo e perceber que o jogo é sujo, né? Essa vacina da China tem chance de ser eficaz? Tem. O vírus existe desde 2007, o novo coronavírus? Segundo um artigo científico, sim. E o governo já era alertado sobre isso, entendeu? Então, a OMS, uma organização globalista internacional, no controle da China ou desses oligarcas poderosos que diziam, agora fala isso, agora faz isso, vamos destruir a economia daquele país muito forte, vamos destruir desse, vamos tirar aquele presidente, vamos controlar o mundo. E como esses caras têm muito dinheiro, têm muito poder, eles fazem parecer que a eleição, por exemplo, de John Biden para o mundo vai ser melhor, que aí as bolsas começam a apostar, o dólar começa a cair, o dólar caiu, ele é bom, mas você sabe quem é que está controlando a economia do mundo? São esses caras engenheirados. Então eles podem sim
mover os seus meios de ação, porque eles têm meios para fazer isso. Então fiquemos atentos, estejamos atentos e vamos dar força para essa galera aí que tem dado a cara a tapa, né, nos meios de comunicação, numa imprensa suja e imunda que a gente tem, e tem essa galera aí que sempre está dando a cara para bater, sempre está enfrentando, como o Rodrigo Constantino, um deles, e o professor Olavo de Carvalho, que já há décadas sofre esse tipo de difamação e sempre lutou firme e forte. Por quê? Porque ele pensa de forma lógica, olha a realidade e percebe o que está acontecendo. Então vamos dar força para esse pessoal aí, e nenhum de nós é mais forte do que todos nós juntos, beleza? Então até o próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Deixa o seu joinha aí se você gostou, dá o seu like e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera!